Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para você. Não sei que hora que você está vendo essa mensagem, mas é sempre um prazer podermos estarmos juntos para compartilhar um texto da palavra do Senhor. Você que não é inscrito, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem e também aperte a opção todas. Meus irmãos, o tema nessa noite é como entender esses textos sobre o reino. Porque se você ler alguns versículos isoladamente, vai dizer que o reino de Deus tinha chegado. Se você ler outros versículos, diz que o reino iria vir. E como entender esses textos? Será que alguém ainda espera o reino hoje? Qual é a concepção de reino de Deus hoje? É que as pessoas vão para o reino ou o reino estava chegando há 2000 anos atrás? Mateus 25, 34 vai dizer assim: então dirá, Jesus contando uma parábola, futuro, então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus ali, primeiramente apareceu João Batista no deserto da Judéia pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista foi o primeiro que, naquele período ali, que pregou sobre o reino. Daniel diria que o reino iria vir um dia. E toda a terra seria reinado por Deus, por Cristo. E chegou o tempo da profecia se cumprir e apareceu João Batista dizendo: arrependei, porque é chegado o reino dos céus. Por que as pessoas colocam na cabeça hoje que um dia eles vão para o reino? Não existe isso biblicamente. Jesus nunca disse que as pessoas iriam para o reino. Ele disse que as pessoas herdariam o reino. Então aqui ele estava contando uma parábola dizendo: então dirá o rei: apartai de mim, maldito, que não vos te conheço. Possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Jesus está contando uma parábola do fim do mundo, fim daquele projeto, o fim daquela era, o fim das leis de Moisés e o juízo em Jerusalém. Naquele último dia que aconteceu no ano 70, ele estava dizendo essa parábola, que Deus iria julgar aqueles que fizeram bem e aqueles que estavam para a esquerda, aqueles malfeitores, eles não iam herdar nada, eles iam morrer dentro de Jerusalém igual morreu. Então nós vamos para frente, Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, demônio aqui é daimon, as pessoas com espírito elevado, não é um ser ali igual a religião ensinou a gente. Logo é chegado a vós o reino de Deus. As pessoas ali diziam que Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, daimon. Não é um ser, era pessoa com estado de espírito elevado, como se fosse loucura. Eles questionavam que ele expulsava na autoridade de Beelzebu. Jesus disse: se eu expulso o demônio, então é chegado o reino de Deus. Então, nesse versículo ele estava dizendo que o reino já tinha chegado. Uma coisa era o reino chegar. Outra coisa é as pessoas aceitar aquele reino e passar a viver aquele reino. Quando nós pregamos hoje que nós já estamos no reino eterno de Deus, as pessoas dão risada da gente. Agora para pensar, se há 2000 anos o reino já tinha chegado e Paulo já falava sobre isso, o que nós vamos esperar hoje? Para que nós vamos estar enfiados aí em uma religião esperando alguma coisa vir
se o reino já foi estabelecido no ano 70 para frente? O juízo daquele mundo aconteceu. Que juízo nos espera hoje? Segundo a religião, esse juízo um dia vai vir, mas baseado em qual é a história, qual é a profecia que há 2000 anos à frente iria se cumprir nos tempos de hoje. Você pode observar que entra ano, sai ano. O Brasil tem mais ou menos 120, 130 anos de evangelho. Hoje ele já está, essa doutrina já está sendo desmascarada e vai acontecer igual aconteceu nos outros países. Ninguém mais vai ao templo mais, porque nós somos o templo de Deus. A Bíblia diz que ele trouxe o seu reino e o seu reino seria como uma medida de farinha. Que uma mulher pegou 3 medidas de farinha, colocou uma de fermento e a massa cresceu. Assim o reino de Deus iria crescer para sempre. Mas as pessoas hoje, eles têm uma visão tão curta que eles esperam o fim do mundo. Baseado em texto que já aconteceu no passado. Lucas 17, 21. Nem dirão ele ali ou ele aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. Perguntaram a Jesus quando iria vir o reino de Deus. Essa pergunta você pode fazer também. Quando vai vir? Na realidade, já existe esse reino há 2000 anos. E as pessoas ainda estão vivendo como se o mundo já é do maligno. Meus irmãos, o mundo já no maligno, naquela época, aquele mundo, aquele antigo mundo estava condenado pelas leis de Moisés. O mundo já no mal, já no homem mal. Hoje não. Hoje nós estamos no reino eterno de Deus. Mas as pessoas não conseguem entender isso. Então perguntaram a Jesus, quando vai vir o seu reino? Jesus disse, o meu reino não vem com aparência física. As pessoas estão pensando que ele vai ver alguma coisa. Jesus disse, ninguém vai ver, pois o reino de Deus está dentro de vós. Estava dentro deles lá. Ele estava passando um momento de transição do antigo reino dos homens, da lei de Moisés, para o reino de Deus. Mateus 6. Essa oração, meus irmãos, foi uma oração antes da cruz que Jesus ensinou aos discípulos. Porque o reino estava chegando. Ele não tinha sido totalmente inaugurado. Mateus 6,10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você for ler Colossenses capítulo 1, versículo 18, Paulo está dizendo que aprove a Deus que pela cruz, pelo sangue da cruz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto a que estava no céu quanto a que estava na terra. Então o Pai Nosso se cumpriu na cruz. Quando Jesus ali morre, e aquela ponte ele faz até Deus e leva, ele reconcilia o mundo com Deus. Então essa oração que Jesus ensinou eles, venha a nós o teu reino, essa oração para nós hoje, ela já é real. Para muitos ainda estão esperando que o reino vai vir. Então esses versículos, você entender que o reino vai vir, você vai pegar versículo isolado, mas se fizer uma análise, o reino estava chegando, e Paulo na frente vai dizer que eles já tinham recebido esse reino. Lucas 21, 31. Assim também vós, quando vide acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Então o reino estava chegando, era uma metanoia, as pessoas precisariam viver o reino, que era paz, alegria e gozo no Espírito Santo. E quando Jesus falou para os discípulos, quando vocês vê acontecendo isso, era eles que iam ver o que? A grande tribulação. Vocês vão saber que o reino de Deus, ele já chegou. Quando aquela tribulação viesse ali, o fim de todas as coisas, era para os discípulos olhar para o céu e alegrar,
porque o reino tinha chegado. Ou estava próximo. Hebreus 12, 28 diz assim: visto que nós, Hebreus 12, 28, visto que nós temos um reino que nada pode se destruir, sejamos agradecidos, servindo a Deus com coração grato e com santo temor e reverência. Então Paulo, ele já tinha em mente, ele entendeu que o reino de Deus, ele já tinha recebido esse reino. E era para servir a Deus agradavelmente, não baseado naquelas leis mais por sacrifício. Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo declara que o reino de Deus, o mesmo que Jesus disse lá em Lucas, Paulo repete aqui com as mesmas palavras. Não basicamente as mesmas palavras, mas o mesmo significado. Olha o que está escrito: porque o reino de Deus não consiste no comer. Jesus disse que ninguém ia ver o reino. E nem no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Então, o que é hoje, Simão, o reino de Deus? É paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Simão, e quem não vive isso, está vivendo o reino? Não. Ele nasceu no reino, reconciliado já. Ele nasceu quando Deus já domina tudo, mas ele não conseguiu entender esse reino. Ou talvez a religião cegou ele, igual nos cegou há um tempo atrás. E ficamos com essa esperança de um dia ir para o reino, enquanto a Bíblia nunca disse que as pessoas iriam para o reino. Ele disse que o reino dos céus estava chegando. E aqui Paulo estava dizendo, o reino de Deus, nós recebemos um reino que não poderemos ser abalados. E aqui ele está dizendo que o reino de Deus não consistia no comer, no beber, mas era paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então está aí, meus irmãos, esse tema bem curto. Quando falamos em reino, falamos em paz, alegria, gozo. Mas nós vivemos um mundo hoje cheio de guerra. E quando é que não teve guerra? Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não era para ser visto. O reino de Deus é no Espírito. Não adianta que você nunca vai ver o reino de Deus. O reino de Deus não é visto, ele é sentido, é vivido. Essa paz, ainda que o mundo esteja em guerra, mas Jesus disse que ele deixou a paz, não como aquele mundo deu, mas a paz de Deus que excede todo o conhecimento. Então está aí, meus irmãos, esses textos é meio confuso, porque ele disse que o reino iria vir, ele disse que o reino estava chegando, e ele disse que eles iriam receber esse reino. Paulo, ele melhora quando ele entende que na cruz o preço foi pago, a dívida foi riscada, e ele entende que Deus, ele já tinha manifestado o seu reino, mas não totalmente, que aquele mundo precisaria ser destruído para que o reino de Deus fosse estabelecido para sempre. Então, meus irmãos, viva esse reino. Você não precisa pagar preço, você não precisa jejuar, você não precisa clamar a Deus, você precisa buscar o conhecimento. A Bíblia diz que o povo perecia e perece hoje por falta de conhecimento. Então busque a conhecer realmente o que aconteceu no ano 70, o que aconteceu com a queda de Jerusalém. Será que ali se cumpriu todas as profecias? Lucas 21 diz que quando você vê Jerusalém cercado de exército, é o fim para que se cumpra todas as coisas que estavam escritas. Melhor noite para você, paz eterna.